Olá, meus amados e queridos irmãos. Com muita alegria que estou aqui para mais esse vídeo. E hoje eu quero comentar um pouco sobre a minha alegria, a minha felicidade de estar na Igreja Católica, de ser católico, apostólico, romano, de pertencer à Igreja de Cristo. Eu e minha família, né? Eu, minha esposa e nosso casal de filhos, Cauã e Alice. Então, eu quero externar aqui a minha alegria, a minha felicidade em estar servindo a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, na sua santa igreja, na igreja que Ele fundou há 2000 anos atrás, lá com São Pedro, quando ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E graças a Deus, ela está aí, há 2000 anos, anunciando Jesus Cristo, o Evangelho da cruz. Cruz que para o mundo é loucura, cruz que para o mundo é sinal de morte, de derrota, mas para nós a cruz sagrada, a cruz de Cristo, é sinal de vitória, é sinal de alegria, é sinal da nossa redenção, é sinal de que o céu está novamente aberto para nós. O caminho que é Jesus está aí aberto para nós. E por ele nós podemos nos achegar ao trono da graça, a Deus Pai Todo-Poderoso. Então, eu estou muito feliz, estou muito alegre, né? Eu sei que tem algumas pessoas que porque eu, durante muitos anos da minha vida, eu fui protestante, né? Desde criança fui protestante, da Igreja Assembleia de Deus, né? Eu e a minha esposa, nós vivemos muitos anos lá. Foi lá que a gente conheceu Jesus, foi lá que a gente teve contato com as Escrituras Sagradas, embora a Bíblia protestante esteja faltando alguns livros, mas a gente lia e os Evangelhos estão lá. Então, eu agradeço muito a Deus pelo tempo que eu passei na igreja protestante. Eu agradeço a Deus pela minha família. Eu agradeço a Deus por todos aqueles amigos que o Senhor nos deu quando nós ainda éramos protestantes, os irmãos, amigos. Muitos ainda mantêm amizade com a gente. Já outros não querem mais ter amizade com a gente depois que descobriram que a gente agora é católico. Então muitos viraram as costas, muitos nos criticam, muitos falam que agora nós somos idólatras, que agora nós somos do demônio, que agora a gente não presta. Muitos nos criticam, nos falam mal de nós, porque agora nós estamos na Santa Igreja Católica, na Igreja de Jesus. Por que eles falam isso? Eu entendo, por um lado essa eu entendo esse sentimento que eles têm. Por quê? Porque quando a gente estava lá, nós tínhamos uma boa comunhão, a gente professava a mesma fé, então tudo estava bem, né? Mas a partir do momento que nós estudamos um pouquinho mais e conhecemos a Igreja Católica e vimos que tudo aquilo que falavam contra a Igreja Católica era mentira. Quando eu cresci ouvindo falar que a Igreja Católica era prostituta do Apocalipse, que a Igreja Católica não prestava, que a Igreja Católica era idólatra, que a Igreja Católica era do demônio, que o culto ali é demoníaco, que tudo é do mal, né? Foi isso que me falaram. E eu, por muitos anos da minha vida, acreditei sem conhecer. Sem conhecer a Igreja Católica, eu acreditava nisso. Eu acreditava em tudo que falava, que o Papa era o anticristo, que os santos eram demônios,
Tudo isso me falaram, tudo isso eu aprendi, né, sem conhecer. Mas quando eu me aproximei da Igreja Católica e comecei a estudar, comecei a frequentar a igreja, eu percebi que tudo aquilo que falaram era mentira. Era mentira, né? Infelizmente, mentiram para mim. Infelizmente, durante muitos anos eu acreditei nessa mentira. Infelizmente, durante muitos anos eu tirei pessoas da Igreja Católica. Mas quando eu me aproximei da Igreja Católica, quando Jesus me trouxe, Jesus me atraiu para a Santa Igreja Católica, o Espírito Santo abriu os meus olhos e eu comecei a estudar, comecei a frequentar a missa, comecei a frequentar a catequese, comecei a estudar o catecismo da igreja. Todas aquelas mentiras que foram apresentadas para mim começaram a cair por terra. Eu comecei a ver que católico não adora imagem. Eu comecei a ver na Bíblia que Deus mandou fazer imagens, que existe imagem sagrada, existe imagem santa sagrada. Sim, isso é bíblico, irmãos. Abra sua Bíblia aí e leia lá em Gênesis 25, em outras passagens. Eu não vou saber agora citar de cabeça, né? Mas se você quiser saber mais sobre imagem, eu fiz um vídeo aí no meu canal falando sobre imagens. Então existe imagem sagrada sim. Deus mandou fazer imagem de querubins, botar em cima da arca. A arca ali representava Deus. Deus descia no meio daquelas duas imagens de querubins. Deus mandou fazer aquelas imagens de querubins. Deus mandou fazer uma serpente de bronze. E as pessoas que eram picadas pela serpente iam morrer quando olhavam para aquela serpente de bronze que Deus mandou fazer, eles eram curados. Aquela imagem curava as pessoas, a imagem de uma serpente. O templo da glória de Deus, o templo de Jerusalém, o templo que Salomão construiu, era cheio de imagens. Era cheíssima de imagens, de anjos, imagens de boi, imagens de querubins, havia imagens de leão, de boi. Então veja, queridos, né? Deus não é contra as imagens. Nós não adoramos imagens. As imagens são sagradas. Existem imagens comuns, de um cachorrinho, do coelhinho, imagens de escultura, qualquer uma que seja, e existem as imagens sagradas, conforme aquelas que Deus mandou fazer, os querubins, né, os anjos, os leões, os bois, eram tudo sagrado, imagem da serpente. Então Deus não é contra imagens, Deus não é contra a criação de imagens, Deus é contra o que é idolatria, colocar essas imagens como Deus. E o católico nunca chamou uma imagem de Deus. O católico, nós veneramos, respeitamos, louvamos a Deus. As imagens, elas são um recurso maravilhoso de catequese. Ela é um recurso maravilhoso para nos aproximar de Deus, para nos aproximar do sagrado, da oração. Entendeu? Quando você entra numa igreja que tem aquelas imagens sagradas dos santos, quem são os santos? Os santos não são deuses, não. Tá? Nenhum católico chama Maria de deusa. Nenhum católico chama Santo Antônio de Deus, São Pedro, São Paulo, São Tiago, São Filipe. Nenhum católico chama Santo Expedito de Deus, não. Eles são santos. Santos. Porque para nós, católicos, só existe um único Deus. Um único Deus santo. Um Deus que é trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que é comunidade, é 3 em 1. É um mistério lindo, maravilhoso. Se você acredita nisso,
Saiba que foi nos concílios da Igreja Católica que essa doutrina foi proclamada. Saiba que foi na Igreja Católica que essa doutrina da Trindade foi estabelecida, foi o Espírito Santo usou a Igreja, o magistério, a santa tradição, para colocar como dogma, o dogma da Santíssima Trindade, do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, amados, nós só temos um Deus só, mas nós temos milhares de santos e santas que Deus faz na sua igreja, como Santa Teresinha do Menino Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Santa Faustina, Santa Baquita, Santa Catarina de Sena. São tantas santas, são tantos santos, homens de Deus, mulheres de Deus, que tiveram uma fé tão linda, tiveram uma vida tão íntima com Deus. Elas se tornaram tão fiéis a Deus elas se aproximaram tanto de Jesus, elas ficaram tão parecidas com Jesus, que elas se tornaram faróis, luzes para nós, exemplo para nós seguirmos. Então, amados, olhar para os santos é olhar para a Santa Igreja do Senhor e ver que Deus continua fazendo santos. É possível ser santo. Por isso que Deus diz: sede santo como eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É por isso que nós olhamos para os santos e sentimos vontade de ser santo. É possível ser santo. Cada história de um santo na igreja mostra para nós que é possível nós ser santos, sim. É possível ser fiel a Deus. É possível ter uma vida santa na presença de Deus, sim. E essa quantidade de santo que tem na igreja demonstra isso para nós. É maravilhoso ser católico. Porque ser católico é saber que você está na igreja que Jesus fundou há 2000 anos. E que essa igreja mantém a tradição apostólica, a sucessão apostólica, a tradição do magistério, a tradição oral e escrita, e que ali está o depósito da fé de 2000 anos, desde a época de Cristo. Então, amados, você tem a segurança de estar na igreja de Nossa Senhora de Maria, da Mãe de Jesus. Nós amamos, nós honramos, nós veneramos a Santa Mãe de Jesus. Ela é nossa mãe, ela é mãe do nosso Senhor, ela é nossa mãe. Ela é mãe do nosso Deus, ela é nossa mãe. Ela foi porta do céu, ela trouxe Jesus, ela educou Jesus, ela se entregou de corpo e alma, a vida inteira dela para Deus. Então não tem pessoa mais santa para nós do que Nossa Senhora, porque ela trouxe Jesus, ela é a mãe de Jesus, ela é a mãe do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Salvador, ela é a mãe daquele que é tudo para nós, Jesus Cristo. Então por que ela é senhora? Porque ela é mãe do Senhor. Por que ela é rainha? Porque ela é mãe do rei. Por que ela é santa? Porque ela é mãe do santo dos santos, Jesus Cristo. Por que ela é tudo isso para nós? Por que nós a veneramos, nós a respeitamos, nós a louvamos? Porque ela é o exemplo máximo de comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Não existiu pessoa na terra mais cheia do Espírito Santo, mais cheia de Jesus, mais parecida com Jesus do que a própria mãe dele. Se o sangue de Jesus é poderoso, esse sangue veio de Nossa Senhora.
Se a carne de Jesus, o corpo de Jesus, o sangue de Jesus derramado nos salva, tudo isso veio dela. Deus usou a natureza, Deus usou a matéria que foi criada, gerada no ventre de Maria. É claro que Jesus é maior do que Maria. Jesus existe antes de Maria, claro, porque ele é Deus. Mas quando ele se encarna, ele se torna filho dela. Quando ele é gerado no seu ventre, ele se torna filho dela. Quando ele mama no seu seio, ele é o filho dela. Ele está sob a proteção dela. Quando Nossa Senhora foge com ele, vai apresentar ele no templo, tudo isso, ele está ali, nessa união tão linda com Nossa Senhora. E então, como é que a gente sabe como é que foi o nascimento de Jesus? Como é que a gente sabe como é que foi toda a infância de Jesus ali, no seu nascimento, com os pastores, tudo isso foi Nossa Senhora que testemunhou, que falou. E os discípulos, os evangelistas escreveram. Lucas. Então, amados, é lindo ser católico. É lindo servir a Deus. Estar na sua santa igreja. Saber que nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo na Santa Eucaristia. Nós adoramos Jesus na Eucaristia. Essa é a maior riqueza da Igreja Católica. É ali o momento da missa, na consagração, quando o pão, as espécies se transubstanciam. Na transubstanciação acontece o maior milagre de o pão se tornar corpo e do vinho se tornar sangue de Cristo. Só na Igreja Católica nós temos isso. Jesus Eucarístico. Porque lá em João 6, leia capítulo de João 6, você vai ficar maravilhado que Jesus é o pão da vida. Jesus é o alimento das nossas almas. Não podemos viver sem nos alimentar do seu corpo e do seu sangue. Ele disse que quem não come de mim, quem não se alimenta do meu corpo, da minha carne, não tem parte comigo, não tem vida. Por isso, amados, não abandone a Eucaristia. Ame Jesus Eucarístico. Se alimenta dele, viva por ele. E nunca se afaste do Senhor Jesus. Então, meus amados, para mim é muito lindo. Eu poderia ficar falando horas aqui da alegria de ser católico, da riqueza de ser católico, das igrejas que nós temos lindas, da fé que é mantida, una, santa, católica. Porque para ser protestante, se hoje uma pessoa quiser ser protestante, ela vai ter que escolher entre milhares e milhares de denominação. Todos os dias abre uma igreja. Todos os dias o protestantismo se divide e abre uma nova igreja. Todos os dias. Já são milhares de denominações. Então, se você quiser ser um protestante, você vai ter que escolher, olha só, você vai ter que olhar uma por uma e ver qual delas está certo. A que batiza crianças ou a que não batiza? A que tem só pastores ou a que tem pastoras também? As que tem bispo ou as que só tem presbíteros? As que batizam por imersão ou por efusão? Ou as que por aspersão? As que guardam o sábado ou as que guardam o domingo? Você vai ter que escolher. Se você quiser ser protestante, vai ter que escolher se você quer ser presbiteriano, ou batista, ou metodista, ou assembleiano, ou anglicano. Você vai ter que escolher entre predestinação ou
Isso é infindável, tá? É uma infinidade de doutrina. E todos dizem, não, nós temos a Bíblia, é só a Bíblia. Nós seguimos somente a Bíblia. Tá, mas se você segue só a Bíblia, você da Assembleia segue só a Bíblia, o irmão da Batista segue só a Bíblia, o irmão da Presbiteriana segue só a Bíblia, o outro da Igreja Adventista segue só a Bíblia, por que cada um entende uma coisa? Por que vocês não estão na mesma igreja? Por que vocês não são unidos? Por que há tanta divisão? O Espírito Santo não pode falar uma coisa aqui, outra ali, outra lá. Isso me lembra da Torre de Babel, a confusão das línguas. Tanta confusão, não é mesmo? Ninguém se entende, ninguém sabe para onde vai. Como é que você sabe que você está na igreja certa? Quem fundou a sua igreja? Que pastor fundou a sua igreja? A tua igreja tem quantos anos? 100 anos? 200 anos? A sua igreja nasceu ontem? A sua igreja tem 15 dias, um dia, uma semana? Amados, por que fugir dos caminhos do Senhor? Para que fundar uma igreja, sendo que Cristo já fundou a sua igreja? Cristo já estabeleceu a sua igreja 2000 anos atrás. E ali ela está completa. Não falta nada. Tem tudo ali. A Igreja Católica é una, santa, católica, tem um só Deus, uma só fé, um só batismo. Você pode ir na missa hoje, aqui, ou em qualquer lugar, vai ser as mesmas leituras bíblicas. Vai ser o mesmo rito. Vai ser, se for romano, vai ser o mesmo rito. Vai ser, todos vão rezar a mesma intenção. Todos vão estar unidos em torno da mesa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos vão se alimentar do corpo e do sangue de Cristo. Ai, amados, é maravilhoso ser católico. Por isso, eu entendo, eu sei que muitas das vezes vocês falam não é por mal, mas é porque vocês não conhecem. Que muitas das vezes vocês nos criticam, mas é porque vocês não conhecem. Então, eu sei exatamente porque eu já tive aí no lugar de vocês, já fui protestante. Eu sei que não é fácil. Então, eu peço a Deus que lhes dê a paz, que vocês vivam em paz, que parem de fazer divisão, respeitem a minha fé, assim como eu respeito vocês. E quando eu falo tudo isso da Igreja Católica, eu falo da minha alegria, do meu amor pela Santa Igreja, que eu não conhecia e hoje eu conheço. Então, estude o catecismo da Igreja Católica, vá buscar, vá entender, para depois falar. Não chega julgando, porque se você falar assim, vocês adoram imagem, vocês isso, vocês aquilo, um católico vai olhar para você e vai dizer assim, coitado, não sabe o que está falando. Não sabe. Quer criticar? Primeiro estude. Aí você vai criticar com fundamento, você vai criticar conhecendo, tá? Mas eu já fui católico, será? Você leu o catecismo da igreja? Você estudou os santos da igreja, a patrística? Você estudou os concílios? A vida dos santos? Você estudou tudo isso? Ou você só nasceu numa família católica e ia na igreja católica lá de vez em quando? E aí vem um protestante, falou meia dúzia de versículos ciscado ali para você e você caiu igual um patinho.
Tome cuidado, amados. Tome cuidado. Se você não concorda com a minha fé, tudo bem. Você não é obrigado a concordar com aquilo que eu acredito, com a minha fé. Mas assim como eu respeito a cada um de vocês, eu não vou afrontar nenhum de vocês, eu também espero que haja respeito da parte de vocês. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus vos guarde, que o Espírito Santo os ilumine, para que tenham conhecimento da verdade. E a verdade é uma pessoa, não é um livro. A verdade não é uma doutrina, não é uma placa de igreja. A verdade é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Permaneçamos firmes em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Rei, nosso Mestre. Um abraço, queridos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.